Sagitário, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente. Eu sou a Belum, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa, de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento. Então, venha de coração receptivo, mente aberta, para absorver melhor as mensagens. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, com sua família, para o fortalecimento dessa egrégora. Para leituras particulares, o meu contato está na descrição do vídeo. Será um prazer atendê-los. Tenho várias modalidades de leitura, tá bom? E vamos lá, Sagitário. Três coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral estelar. Sim, está feito, sim, está feito, sim, está feito. Vamos lá, Sagitário. Boa sorte na sua leitura. Antes de prosseguirmos, comenta aqui embaixo para mim. As minhas intenções me levam à prosperidade. As minhas intenções me levam à prosperidade. As minhas intenções me levam à prosperidade. Por que que isso é importante, Sagitário? Porque tudo que fazemos com intenção, com propósito, com paixão, movimentando a energia do fogo, tende a se manifestar, tá bom? Boa sorte, Sagitário. O que traz, Sagitário, à minha mesa hoje? Sagitário, lembrando que eu aconselho fortemente para que assista ao oposto complementar de vocês, Gêmeos, tá bom? As leituras costumam se complementarem, tá? Que traz Sagitário à minha mesa hoje. Hum, hum. Alguns sagitarianos e sagitarianas estão escondendo um relacionamento? De quem, Sagitário? Hum. E lá vamos dispor, Sagitário, mas já. Eu iniciei a leitura de vocês, Sagitário, com a lua e um dois de copas. Só que eu também tenho um diabo. Sagitário, Sagitário. Já deu um esporro no vídeo de Gêmeos. Olha, olha, hein? Olha, olha. Alguns sagitarianos e sagitarianas estão tentando entender o motivo, tá? De estarem extremamente conectados de uma maneira muito intensa e muito profunda a uma pessoa. Outros sagitarianos e sagitarianas, tá? Podem estar se associando, se encontrando com a energia que talvez não seja tão interessante para vocês, hein, Sagitário? Abre o olho. Dá 15 de novo, diabo. Nossa, me dá mais uma aqui, espiritualidade, por gentileza. Alguns sagitarianos estão pensando, inclusive, em até flertar com a situação aqui, porque a roda da fortuna de vocês está travada, né? Alguns sagitarianos e sagitarianos. Ai, já começou, né? Porque eu raramente trago esse tipo de mensagem pro meu canal, tá, Sagitário? Eu primeiro procuro ver a coerência material, né, no cotidiano e tudo mais. Porque quando a gente fala de, por exemplo, de questão de amarração amorosa ou obsessão amorosa, esse tipo de coisa, é muito comum, tá? Que às vezes é mais um laço do que de fato um trabalho feito. Só que alguns sagitarianos e sagitarianas, de fato, estão passando, tá? Por uma amarração amorosa onde travou toda a vida de vocês. Eles estão precisando cortar, estão começando a obter clareza, estão começando a obter informações e conhecimento também acerca disso. E por que que eu tô falando necessariamente? Uma, porque com essa combinação aqui, meus amigos, como é que tá? Tava assim. A lua, dois de copas e o diabo. Algumas pessoas, se isso aqui realmente não é um caso de amarração, tá bom? Que tá travando a vida de vocês, pode ser que o excesso, tá? De uma
de um devaneio, de um deslumbramento acerca de um relacionamento aqui, está prendendo vocês a um ponto que está travando todo o restante da vida de vocês. E é preciso ter uma clareza para decidir o que vai fazer, até porque a roda da fortuna de vocês está travada aqui. Alguns sagitarianos querem fazer uma mudança de vida, mas simplesmente não conseguem. Tá. 15, 25, gente do céu. Eu tracei um paralelo simbólico aqui do diabo com a roda da fortuna. Eu tenho as alianças no Lenormand. Eu tô sentindo que alguns sagitarianos realmente estão passando por uma situação de obsessão amorosa. E é preciso ter lucidez, clareza. O Rei de Espadas, ele sugere que vocês analisem, tá? O que estagnou na vida de vocês, meio assim, o que estagnou na vida de vocês depois que essa conexão, essa pessoa chegou na vida de vocês. O que que mudou? Se você tinha uma rotina, o que que mudou? O que que travou? E é muito comum, tá? É muito comum isso acontecer, o Sagitário. Às vezes a gente tende até a neutralizar algumas coisas. A Lua, ela fala, né, de sonhos, de intuição. Alguns sagitarianos, inclusive, estão sendo intuídos nesse momento, tá? De que tem algo errado na energia de vocês, que tem algo agarrando a energia de vocês, tá? E que isso precisa ser rompido, porque o Rei de Espadas, ele corta. Ele, ele é direto, reto, calculista, e assim, tá atrapalhando meu caminho? Corta. Existe a necessidade de alguns sagitarianos e sagitarianas terem que recorrer a trabalhos espirituais aqui, hein? Para resolver essa situação aqui. Se vocês estão passando por isso, tá? Recomendo uma leitura particular para que a gente possa analisar isso aqui, tá bom? Mas para quem for, realmente vai saber. Quem fez isso com o Sagitário? Hum, eu posso estar falando com sagitarianos e sagitarianas que recorreram a um grupo de pessoas para tentar resolver isso aqui, mas parece que as pessoas não fizeram o trabalho não, né? Porque com 4 de espadas, outras pessoas de Sagitário que já fizeram algum tipo de divórcio energético, corte de laços e tudo mais, é preciso ter paciência. Principalmente divórcio energético, o Sagitário ele leva um tempo um pouco maior, tá? Para que essa energia ela dissolva por completo. Inclusive, eu já fiz, né? Já precisei fazer um corte de laços na minha energia. E assim, é preciso paciência, é preciso. O tempo da espiritualidade, ou Sagitário, não é o tempo do homem. É preciso respeitar, tá bom? Mas cuidado onde vocês vão procurar ajuda, tá? É preciso muito cuidado. Outras pessoas, tá? Podem ter. E aí já entra um outro eixo aqui, tá bom, Sagitário? É, em que alguém se meteu na situação de vocês, a situação esfriou a conexão de vocês, isso já vem de algum tempo, e agora vocês estão um tanto que travados aqui. Eu posso estar falando com sagitarianos e sagitarianas que se envolveram numa triangulação amorosa aqui, onde saíram extremamente machucados, prejudicados, tristes, porque eu fico com a expectação do 2 de copas, 3 de copas, um 5 de copas. Alguém perdeu com essa situação aqui. Se não foi o sagitariano aqui, foi outra pessoa. Até porque alguém foi muito estratégico com vocês, né? Eu posso estar falando com sagitarianos e sagitarianas que foram colocados na geladeira por muito tempo, ficaram esperando, né? Porque o 4 de espadas também é uma lâmina de espera, é aquele momento de pausa, né? Teve alguém na energia de vocês que possivelmente colocaram vocês na geladeira, né? Te deixaram presos. Qual o conselho pra sagitariano e sagitariana que tá passando por isso? Uhum. É preciso abrir mais o campo de visão de vocês, tá? Uhum. Nossa, tenho 2 lâminas aqui bem. Nossa. Sagitário, alguns recados aqui. Para quem realmente tem certeza, já teve confirmação. E assim,
Sagitário, não vai ser um vídeo do YouTube que vai dizer se isso realmente é para você ou não. É preciso adequar, é para um coletivo enorme, são várias pessoas, várias energias. Eu pego apenas uma parcela, tá? Uma parcela desse coletivo, tá bom? É por isso que eu sempre falo também para vocês darem uma olhada no signo oposto complementar de vocês, para vocês conseguirem até filtrar melhor. Se sabe o qual é o signo que a tua lua está, também dá uma olhada, porque isso te ajuda a filtrar antes de você chegar e contratar um oraculista para avaliar a tua situação, tá? Agora, dito isso, vamos lá. Alguns aquário. Aquário? Por que eu falei aquário, gente? Alguns sagitarianos, vocês podem estar lidando com alguém de aquário, né? É, que o rei de espadas, ele me vem muito com a energia de aquário. Curioso. Enfim, alguns sagitarianos e sagitarianas, tá? Precisam entender, tá? Que a espiritualidade, ela tem um tempo para se manifestar, tá bom? E que para que as coisas elas se dissolvam, elas se resolvam, isso leva um tempo, requer paciência e também requer uma coisa, tá? Soltar, aprender a soltar. Alguns sagitarianos e sagitarianas, tá? Precisam fazer um pequeno no sentido de, poxa, caramba, eu tô passando por esse problema aqui, a minha situação ela tá emperrada, ela tá complicada, né? É, e assim, muito por uma questão de medo de investir, principalmente em trabalhos magísticos, né? Vocês acabam perdurando e ficando muito mais numa situação suspensa com o dependurado, porque por uma questão de limitação, por uma questão de crença. Eu sempre falo, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros colegas aqui, com certeza na plataforma, que assim, o consulente chega para você algumas vezes, tá? E ficam com pena, por exemplo, de pagar, seja um direcionamento, uma leitura, de investir em um trabalho magístico e a vida não anda. Enquanto não resolve, não anda. Porque aconteceu e outra. Se aconteceu, porque caminho teve, né? Então, o que que acontece? Alguns sagitarianos e sagitarianas precisam olhar as coisas por um ângulo um pouco mais amplo e entender que é preciso, tá? Soltar, investir em uma situação até para que você consiga destravar essa roda aqui e trazer um eixo de equilíbrio na vida de vocês. Porque aqui eu fico com 11, a justiça, tá? Então pode ser que alguns sagitarianos e sagitarianas tenham muita resistência ou até não acredite, né? Que estão numa situação de amarração, enfim, né? Esses trabalhos que as pessoas fazem que eu, particularmente, eu não concordo. Eu acho isso extremamente baixo, tá? Acho que vale muito mais a pena você investir em um trabalho de prosperidade, de abertura de caminhos na vida de vocês, do que vocês tentarem amarrar alguém. Porque isso até limita. Quando você faz uma amarração, tá, o Sagitário, você não mexe só com o livre-arbítrio da outra pessoa, você mexe com a tua vida também. Tá? Alguns sagitarianos e sagitarianas que recorreram a trabalhos agora estão colhendo o fruto dessas consequências, inclusive com medo, tá? De perder o pouco que já tem, porque com 4 de ouros aqui, alguns sagitarianos e sagitarianas precisam ampliar o campo de visão de vocês, por mais difícil que seja, por mais sacrificante que seja. Por isso que, quando eu falei a palavrinha lá, é simbólico, tá, gente? Eu não tô falando, pelo amor de Deus, é simbólico. Vamos ter a maturidade. É preciso que vocês façam o investimento, investiguem isso, tá? Tenham uma opinião de uma pessoa séria para dar uma direção correta para vocês, até para que vocês consigam desvincular essa energia de vocês, porque com o diabo, a lua, dependurado, 4 de ouros. Vamos acordar pra hora do Brasil, né, Sagitário? E eu espero de verdade que não seja vocês tendo feito isso, tá? Porque isso aqui é só o começo. A roda travar é só o começo, tá? Algumas pessoas estão escondendo que fizeram um trabalho aqui. Qual a consequência? Eu ia pegar o Lenormand, mas qual é a consequência para quem fez isso aqui na energia de Sagitário? Ou para os sagitarianos que fizeram isso, né? É bom que vocês resolvam isso rápido. Qual a consequência? Para que é um caso de quem fez esse trabalho de amarração, obsessão amorosa. A consequência ela já começou a se manifestar aqui, ó, na roda da fortuna. Aí veio um 8 de bastos invertido, me denotando se a pessoa tinha a questão de ter
um certo aceleramento nas questões de como se direciona, até a nível de vitalidade, isso também já começa a dar problema. Algumas pessoas começam a se sentir um tanto presas, acuadas. Movimentação paralisada aqui, fortemente. Lembra do que eu falei? E é um oito de bastos? Lembra que eu falei bem no começo da leitura de vocês? As minhas intenções me levam à prosperidade, as minhas intenções me levam à prosperidade, as minhas intenções me levam à prosperidade. Tudo aquilo que a gente intenciona, com fé, com vontade. Bastos também é lâmina de intenção. E eu tenho lâmina de manifestação aqui. Cuidado com as coisas que vocês desejam. Cuidado. A lua é linda, é maravilhosa, só que a lua, ela também, a depender, pode estar revelando coisas que elas não são tão verdadeiras assim, até porque o brilho da Lua, ele é proveniente do Sol. A Lua é um satélite. Cuidado com as ilusões. Algumas pessoas estão, inclusive, tá, iludidas, achando que encontrou a alma gêmea de vocês, quando na verdade vocês só estão apegadas. Agora, quem é uma situação de trabalho magístico realizado aqui, primeiro que a pessoa vai ter a mobilidade, a pessoa vai travar. Já começa por aí. Sabe, a pessoa dá dois passos pra frente e cinco pra trás? É tipo isso que vai acontecer. Uhum. Olha, um dos sintomas. Essa lâmina saiu na leitura de Gêmeos. Eu não iria postar a leitura de Gêmeos, porque a leitura de Gêmeos também foi extremamente pesada. Recomendo que você dê uma passadinha lá. Foi a primeira lâmina que saiu na leitura de Gêmeos. E a gente falou de um eixo um pouco similar. Falou muito de espiritualidade na leitura de Gêmeos também, tá? Algumas pessoas possivelmente vão comprometer a estabilidade de vocês, comprometer toda uma estrutura. Eu posso estar falando de que vocês podem vir a começar a sentir um certo vazio, um esfriamento, principalmente no seio familiar, tá? Eu tenho um quatro de bastos, eu tenho um quatro de copas, me denotando uma certa apatia. Pode ser que alguns sagitarianos comecem a ter dificuldades aqui muito sérias, tá? Principalmente no que envolve a vitalidade de vocês, as coisas que vocês têm a intenção de consolidar. Porque eu já tenho um dependurado aqui na energia de vocês, me denotando isso. 8 com 4 dá 12 de bastos, 12 de intenções. Então, todo o poder de manifestação que vocês possuíam será suspenso. Agora, quem fez isso aqui na energia de vocês, essa daqui vai ser a consequência. Ó, as trombetas vão tocar, Sagitário. E eu acho é pouco. Cuidado com os grupinhos que vocês se envolvem, espiritualistas, tá? Tenham muita clareza, tenham muito senso crítico, critério ao se associarem a um grupo de pessoas que prometem milagres. Porque, ó, é ilusório, tá? Não estou dizendo que são todos os grupos, não estou dizendo, não é isso, não distorçam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que antes de vocês se associarem e tudo mais, primeiro sintam a energia. Sagitário, a energia nunca mente, nunca mente. A gente sente na pele. Quem tem realmente mediunidade, sensibilidade, sente na pele. Sente chakra. A gente sonha. A gente tem intuição. A gente percebe sincronicidade. E eu tô falando como uma pessoa que sou extremamente cética. Eu levei muitos e muitos anos até eu aceitar a minha sensibilidade, tá? Esse arquétipo do Rei de Espadas me é muito familiar, inclusive. Tá bom, Sagitário? Op, tchau, Uriel, salve o povo cigano, salve o povo da estrada, salve o povo da boa fé, guiado pelas estrelas. Senhoras de sabedorias e de virtudes, de caminhos prósperos e abundantes. Traga as mensagens pro coletivo de Sagitário, minhas senhoras, por gentileza.
Tô falando isso aqui tem a ver com terreiro, com templo, com alguma coisa assim, gente. Vocês estão pensando, né? Em ir até um local, procurar um local. Aconselho, tá? Tenham discernimento, clareza, peçam orientação, peçam ajuda. Seria interessante também vocês fazerem uma leitura particular na energia de vocês para avaliarem a situação e também separar o joio do trigo, porque nem tudo é o que parece também, ainda mais com a lua aqui na mesa. Uhum. Algumas pessoas têm caminho, tá? Tem caminho na espiritualidade, inclusive. Vocês já sabem disso, vocês já foram alertados, intuídos, sabem que a vida de vocês não vão destravar enquanto vocês aceitarem trabalhar, tá? Fazer a integração dessa energia, sabendo que tem caminho na espiritualidade. A vida de vocês não se mantém estável por muito tempo. Eu tenho aqui a lâmina da casa, eu tenho a lâmina da chave, iniciei com a lâmina da torre. Seis, 10. Uhum. 10. Eu posso estar falando com energias femininas aqui também, pela redução eu fico com 29, tá? Algumas pessoas precisam começar, tá? Um trabalho voltado para a espiritualidade, para autoconhecimento, tá? Uhum. Sair da apatia, tá? A foice ela caiu em cima do quatro de copas, me denotando que vocês precisam se movimentar também, levantar o bumbum da cadeira, tá? E começar a fazer o trabalho. Eu falei disso na leitura de Gêmeos, tá bom? Que quando a gente traz energia, tá? De guias, mentores, enfim, guardiões, Exu, Pombagira, cigana, o que quer que seja, tá bom? É 50-50, tá, Sagitário? É 50-50. Não, não entra nessa de, ai, quem me protege não dorme. Vai você, deixa de alimentar a tua egrégora, ver o que te acontece. Aí, alguns aqui, inclusive, se descuidaram, né? Espiritualmente falando. E aí, deu brecha? Aqui, ó. Capi? Uhum. Algumas pessoas, inclusive, estão sendo drenadas energeticamente falando, e isso está sendo um grande obstáculo para vocês, até porque a gente está falando com pessoas aqui, tá? Que tenho muita dificuldade de entender como que as coisas elas operam nas sombras. Eu venho aqui com a lâmina do vampiro e com a lâmina da montanha, tá? Diretamente na lâmina da foice, que tá a lâmina do quatro de copas. Esse excesso de apatia, esse excesso de cansaço, esse desânimo, sabe o que é isso que tá causando esse negócio em vocês, que vocês deixaram de celebrar, inclusive? Uma pessoa. Uma pessoa, uma energia, tá? Outras pessoas precisam reforçar a proteção de vocês, refazer as proteções de vocês para que vocês bloqueiem o acesso de vampiros energéticos, de pessoas. Nada é por acaso, né? Eu falei disso na leitura. Não sei se foi de Capricórnio ou se foi de Câncer. Foi de Câncer. Dá uma passadinha lá, tá? O vampiro só entra na casa da gente quando a gente dá acesso. Algumas pessoas precisam, tá, recorrer a uma orientação, a um trabalho com a espiritualidade, levar a espiritualidade um pouco mais a sério, tá bom? Porque tá toda amarrada. Eu não duvido, tá, que algumas pessoas aqui estejam cheias de laços energéticos com. Gente, tá uma confusão a mesa aqui, é porque não tem como eu virar a câmera do celular e mostrar aqui para vocês, tá? Mas algumas pessoas precisam aprender, para quem vocês abrem a intimidade de vocês, as a energia, tá, que sustenta vocês. Algumas pessoas precisam aprender a trancar a porta da intimidade de vocês. Eu posso estar falando com pessoas aqui e assim, não é da minha conta, eu não julgo ninguém, tá? Porque a cada um sabe o que faz da vida e tudo mais. E sinceramente não cabe a mim dizer o que é certo e o que é errado. E quem faz isso também, vocês
Fiquem desconfiados também, né? Porque às vezes o que ressoa pra mim não ressoa pra você e tá tudo bem, tá? Mas eu posso estar falando com pessoas, tá? Que têm a vida sexual bem ativa, tá bom? E parece que agora teve um certo bloqueio, uma certa desaceleração, tá? Curioso, eu tô sentindo energia aqui. Me dá só uma lâmina, só pra confirmar essa intuição que eu tô tendo aqui. Sim, a cegonha. Eu posso estar falando com mocinhas e mocinhos aqui que ganham a vida, tá? Trabalhando com entretenimento adulto, tá? E aí o que que acontece? Quando vocês se envolvem e tudo mais e não fazem, não tem uma rotina de limpeza, de saber o que você dá acesso ou não, tá? Isso acaba pesando, né? Fica encaracrado na energia de vocês. Eu posso estar falando com pessoas que, inclusive, têm caminhos na espiritualidade, tá? Mas tem uma certa resistência, colocam um certo bloqueio, tá bom? E outras pessoas, que aí já não é esse eixo, tá? Precisa trazer novidades, precisa saber nutrir o eixo mais interno de vocês, para vocês saírem dessa apatia e também conseguirem se desenvolver, obter ganhos, porque não é brincadeira não, gente. Aqui eu tenho cinco, 9 de copas. É, algumas pessoas precisam cuidar um pouquinho mais, tá, da autoestima de vocês, trazer mais novidades, se presentear também. Mas reforço, tá, que algumas pessoas realmente é uma questão de trabalho feito. Caraca, gente. Caraca. Olha, eu tenho a lâmina do homem, tá? Gente, eu tô falando de drenagem aqui. Eu falei de drenagem por causa do vampiro, tá? Porque o vampiro, olha, que é tipicamente falando, ele denota isso. É uma pessoa. Vocês podem estar lidando com pessoas muito sedutoras, pessoas muito charmosas, né? Porque quando a gente pensa no arquétipo do vampiro, são sedutores, são charmosos. Eles quase que entram sem pedir licença. Vocês ficam até meio sem graça, né? De não abrir a porta para essa pessoa. Só que aí depois, né, de uma interação, de uma intimidade, vocês no dia seguinte se acordam drenados, cansados. É... Gente, que energia esquisita. Seria bom, tá, vocês procurarem de fato uma orientação, um lugar, né, para vocês fazerem um jogo, aí cada um vai saber de um eixo. Eu não duvido que algumas pessoas aqui precisam, tá, de uma limpeza energética. Eu posso estar falando de reiki também, tá? Para a maioria dos casos aqui é necessário um corte de laço, acho que é mais corte de laço, tá? Não tô sentindo que é divórcio energético, não. Para muitas pessoas é um corte de laço e também desenvolver a espiritualidade de vocês, tá bom? Olha só, eu tenho os ratos, eu tenho o homem, tá? Eu posso estar falando, inclusive, com energias yang ou dominantes aqui, né? Pessoas que vivem muito na polaridade ativa, tá bom? Que estão sentindo realmente um certo cansaço, uma certa drenagem, tá? Que já vem de algum tempo, e isso, inclusive, está causando um grande. Sabe aquelas caraminholas na nossa cabeça? Às vezes a gente acha que tá ouvindo a espiritualidade, mas na verdade, ó, é só caos, confusão e gritaria. Pois é, tá? Então, bem, leitura bem diferente, Sagitário. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Isso ajuda bastante, tá? No crescimento desse canal. E lembrando, tá, Sagitário, meu contato está na descrição do vídeo. E realmente recorram, tá? A ajuda, a espiritualidade é um local sério, tá bom? Para vocês conseguirem resolver essa situação aí, tá bom? Beijo e até breve.